Olá, pessoal, e vamos a mais um podcast Glione, porque pensar dói, mas a alienação dói muito mais. No podcast Glione, a gente tem que falar também sobre a soberania digital. Em 2026, isso é uma coisa que o Brasil e vários outros países precisam estar trabalhando de maneira firme. Hoje a gente entra numa encruzilhada histórica. A soberania digital é em 2026, porque não é sobre gadget novo, app da moda, ou relatório de consultoria gringa. E é sobre quem manda na infraestrutura, quem controla os dados, quem decide o futuro da tecnologia e quem vira colônia digital. Vou dar um spoiler aqui. A neutralidade tecnológica e científica morreu e foi assassinada pelas Big Techs com apoio do Estado Imperial estadunidense. Durante anos, a soberania digital foi tratada como um buzzword de trabalho. O que quer dizer o buzzword? Buzzword é a palavra da moda. E hoje, em 2026, vira questão de sobrevivência estatal. Hoje, 50% dos cabos submarinos, dois terços da computação em nuvem, estão nas mãos de três ou quatro corporações dos Estados Unidos. Isso significa uma coisa simples: decisão administrativa em Washington pode desligar um país inteiro. Bloqueio de e-mails do Tribunal Penal Internacional mostrou óbvio. Não existe nuvem neutra, existe jurisdição imperial. A Europa percebeu isso muito tarde, recuou no ato de inteligência artificial, flexibilizou o GDPR, que as pessoas não sabem, é o Regulamento Geral para Proteção de Dados, ou General Data Protection Regulation. É a lei europeia de privacidade e proteção de dados que entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018, aplicando a qualquer organização, mesmo fora da União Europeia, que processe dados de cidadãos europeus. Ela estabelece regras rígidas de consentimento, transparência, direito dos titulares, visando garantir segurança e controle sobre informações pessoais. Aí teve que, como eu estava falando, teve que flexibilizar essa proteção esse regulamento de proteção de dados, aceitou a chantagem do ou vocês regulam, ou menos, ou não inovam. Macron chamou isso pelo nome certo: risco de virar vassalo tecnológico, ou, como conhecemos, a vassalagem tecnológica. E o Brasil? Ou constrói uma infraestrutura de confiança, ou segue alugando soberania em dólar. Nuvem de governo não é contrato com hiperscaler, ou, como nós podemos falar, um hiperescalador. É dado sensível sobre jurisdição nacional, criptografia sobre controle estatal, padrão aberto, fim do lock-in tecnológico. Ou seja, nós precisamos fazer o bloqueio tecnológico. Sem isso, né, o Estado brasileiro vira cliente cativo do império, ou seja, vira um vassalo tecnológico. A IA, em 2026, não é futuro, é corrida predatória. Os Estados Unidos, o modelo é simples: investimento massivo, o hype inflado, retorno produtivo atrasado. E o nome clássico disso chama-se bolha, enquanto a China joga outro jogo: software primário, código aberto, aplicação concreta, lucro depois. Quando a bolha estourar, e ela vai, sobram GPUs baratas, data centers ociosos, engenheiros desempregados. Quem tiver estado e planejamento ganha. Quem deixar na mão do mercado perde tudo. E, junto com isso, a web aberta está morrendo. Busca vira resposta direta, clique desaparece, criador vira insumo gratuito para IA corporativa. A colonização cognitiva.
Conteúdo produzido no Sul é monetizado no Norte. Assim, sem regulação, o que acontece? Sem o paper crawl ou sem pagamento por rastreamento, sem identidade humana verificável, a internet vira um cemitério de links e bots conversando entre si. Hoje nós temos que falar sobre essa questão também dos chips, do silício e da guerra azul. Porque o semicondutor hoje é o petróleo que foi no século XX. Os Estados Unidos não competem, eles estrangulam. Sanção, controle de exportação, jurisdição extraterritorial. A regra é simples. Se usou tecnologia americana em algum ponto, Washington manda. Isso não é livre mercado, como dizem os liberais de algum think tank neoliberal bancado por eles. Isso chama-se capitalismo coercitivo ou capitalismo de coerção. Os Estados Unidos viraram sócios das Big Techs. Intel com dinheiro público, a Nvidia negociando com sanção com licença especial, liberalismo para fora, planejamento para dentro. E a China responde com política industrial pesada. E o Brasil? Não pode disputar chip de ponta, mas pode e deve garantir nós maduros, empacotamento, design, defesa e indústria civil. A soberania não é autarquia total, é capacidade de não ser chantageado por nenhum outro país, por nenhuma potência. Agora, o Brasil, ele vira um laboratório colonial ou uma potência do sul global. O Brasil é gigante em dados, é gigante em usuários, gigante em consumo digital e anão em decisão. Mais de 20 órgãos cuidando da agenda digital. Fragmentação perfeita para lobby estrangeiro mandar. Quando tenta regular, vem a ameaça. A seção 301, para quem não sabe, que é da Lei de Comércio dos Estados Unidos de 1974, que é um instrumento unilateral que permite ao governo norte-americano investigar e retalhar países com tarifas ou sanções por práticas comerciais consideradas injustas ou restritivas, frequentemente usada para pressionar parceiros comerciais. E a ferramenta visa proteger interesses de quem? Dos Estados Unidos, nunca os nossos. Vem a tarifa, vem a retaliação comercial, ou seja, é liberdade de expressão, dizem eles. Eu falo, na prática, isso chama-se liberdade de extração. Em ano eleitoral, o perigo é mais evidente e o risco é máximo. Vira deepfake, IA afetiva, milícia digital, desinformação personalizada. Sem regulação, a democracia vira experimento de laboratório. Como vocês podem ver, a democracia, quando ela não tem o controle, ela perde muito. E o povo também. As tentativas de inovação política, quando o desgaste das instituições tradicionais do século XXI, isso assume dois conceitos principais: a experimentação democrática e o de retrocesso ou autocratização, que são os testes de resistência institucional. Gente, quando nós estamos falando isso, é muito perigoso. O negócio é muito mais embaixo. Muita gente entende isso de maneira superficial e não pode ser. O problema é complexo. Não é raso como um pires, como muitos deputados de direita falam. E 2026 não é ano de tendência, é ano de decisão histórica. Ou o Brasil constrói soberania digital, articula o sul global, enfrenta o imperialismo tecnológico, ou aceita o papel de colônia high-tech, exportadora de dados e importadora de dependência. Enfim, tá aí as duas opções que nós temos. E então, pessoal, como eu sempre digo, pensar dói, mas a alienação dói muito mais. Até o próximo Podcast Glione.